você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre influenza aviária. Ontem, na quinta-feira, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, divulgou um material dizendo sobre um alerta, né, que essa doença que está se espalhando pelo hemisfério norte pode representar aqui para o Brasil. E quem está aqui hoje com a gente, então, para falar um pouquinho sobre os riscos que, de fato, podem acontecer, né, dessa doença chegar até aqui o país ou não, é o Luizinho Caron, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. Seja muito bem-vindo, Luizinho. Boa tarde, muito prazer. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde aí, conversando sobre as enfermidades avícolas. Luizinho, a gente... Perdão. Sem problemas. Luizinho, a gente viu no final do ano passado, né, e na virada para esse começo de ano, os casos mais concentrados na Ásia e também na Europa, mas agora a gente já vê casos se espalhando nos Estados Unidos, principalmente, não só em aves silvestres, mas também avicultura de corte e avicultura de postura. O que isso deve significar aqui para o Brasil? O que a gente deve ficar de olho a partir desse momento que a gente vê esses casos um pouco mais próximos da gente? Uhum. Geralmente, os casos iniciam lá pelo Sudoeste Asiático e eles se distribuem pelo mundo, né? A Europa tem uma tradição aí nos últimos... desde 2010, eles tiveram pelo menos 10 grandes surtos de influenza, né? De alta virulência, e se espalhando por diversos países, inclusive esse último ano, aqui nesse último inverno, né? Causando aí mortalidade na Polônia de 22 milhões de aves, né? Entre mortes e principalmente sacrifício. No entanto, aqui nos Estados Unidos também houveram surtos, assim como houve em 2015 e 2016 também houveram surto nos Estados Unidos. E algumas das rotas migratórias de aves que passam aqui pela América, vêm da América do Norte, passam aqui na América do Sul. Então, é sempre uma oportunidade, como lá agora é inverno, então, passando agora para o outono, né, aliás, então é a época em que eles mais têm problemas com influenza, porque o vírus permanece por mais tempo viável no meio ambiente, então mais facilmente chega aos animais e consegue infectar animais de criação domésticas, né? E isso deve ser um alerta aqui para o continente sul-americano, porque se por acaso essas aves vierem contaminadas, podem trazer o vírus para essa região. O Ministério da Agricultura lançou no dia 4 um programa de vigilância que tem o objetivo de fazer a vigilância dessas aves, né, a questão de positividade. Mas a gente sabe que a concentração de aves positivas no hemisfério norte é muito maior, né, para a influenza, é muito maior do que a América Central e muito maior ainda do que a América do Sul, que tem uma concentração positiva de aves para a influenza muito menor, por causa, provavelmente, da concentração menor de aves que a gente tem em nossa região. E, Luizinho, pensando, então, nessa questão do fluxo das aves migratórias, né? A gente sabe, então, que o hemisfério norte, você falou, né, que vem desde lá do Sudeste Asiático, então, essas aves que a gente percebe lá que tem muitas aves silvestres e também aves domésticas, isso acaba se espalhando. E aqui para o Brasil, como que funciona esse fluxo? A gente tem uma alta movimentação de aves migratórias por aqui, vindas de outros países e principalmente desses países que costumam ter contaminação? Não, assim, a gente tem rotas migratórias, né, algumas, mas o local onde essas aves migratórias passam, ou elas pernoitam, né, onde elas ficam, são geralmente lagoas. Por isso, a nossa legislação, ela não permite a produção comercial de aves, né, próxima a esses corpos d'água, né? Pelo menos 10 quilômetros de distância tem que haver de uma propriedade comercial. Então, isso favorece com que não haja surto de influenza né, no Brasil, né? É um dos fatores que ajuda. Além disso, menos aves contaminadas chegam aqui. A gente tem que lembrar que o influenza de alta virulência acaba matando as aves. Às vezes, mesmo aves silvestres, como é o caso do H5N1 Guangdong, né?
Então, que no caso, a maioria dos outros vírus da influenza não causa dano severo a aves silvestres, mas esse vírus, no caso, causa. Então, aí dificulta, inclusive, essas aves voar e fazer grandes distâncias, uma vez se elas estão contaminadas e, consequentemente, doentes de influenza. E então a gente tem, além dessa medida, dessa legislação, principalmente para aves de criação estarem distantes, pelo menos 10 quilômetros de corpos d'água, onde principalmente aves silvestres se reúnem, a gente tem outras medidas também que são tomadas tanto por governo quanto pelos próprios avicultores e integradoras para proteger esses aviários. Como que funciona essa estrutura, Luizinho? Sim, aí só é uma estrutura da biosseguridade, né, que ela visa, inclusive, inicialmente, né, proteger o país da entrada, né, porque a influenza pode entrar, inclusive, através de importação de aves ou ovos domésticos, né, de aves domésticas. Então, para isso existem quarentena, existe todo um programa que faz, né, de monitoramento e diagnóstico prévio antes desse material genético entrar e depois que ele entra também. Além disso, um corpo de várias normativas, como a IN56, IN13, entre outras, que visam a estrutura mínima de biosseguridade que as granjas, tanto de corte como de postura, devem possuir para evitar a entrada de doenças como a influenza, salmonela, micoplasma, várias outras doenças que não só podem causar doença à saúde animal, como também para a saúde humana. Então, essas medidas certamente são responsáveis pelo Brasil estar livre aí, nunca ter sido reportado em nosso território casos de influenza aviária. E a gente, então, consegue ter um pouco mais de segurança, pensando mesmo na proximidade desses casos. Eu estou aqui com o site da OIE, que é a Organização para a Saúde Animal, né, Internacional, isso na sigla em inglês. A gente tem pelo menos 28 casos de influenza aviária ativos nos Estados Unidos nesse momento, isso sem contar na Europa e também na Ásia. Como que a gente conseguiria quantificar uma porcentagem, se a gente conseguisse falar nisso? Qual seria o risco que a gente tem aqui no Brasil? Ou um sinal amarelo, um sinal vermelho, um sinal laranja? Sim, eu diria que é difícil quantificar isso, requeriria, né, um estudo de análise de risco para esse momento, né? E para essa situação de agora, né, nova. Mas o que eu não tenho conhecimento nesse momento desse estudo, né? Então, a gente se baseia no que se sabe do passado, que da possibilidade dessas aves migrarem. Então, a necessidade de todos os elos da cadeia, né, os produtores, fazerem sua parte com relação à biosseguridade para manterem seus plantéis seguros, né? Porque o caso de influenza pode afetar todo o Brasil, né? Não apenas aquela propriedade em si que a doença, onde a doença chegar. Então, mas essas normativas, então, elas visam a proteção dos nossos plantéis e a estrutura de biosseguridade que cada produtor tem na sua propriedade e que trabalha ou preserva essa estrutura para evitar a entrada dessas doenças na propriedade. Isso também não é garantia 100%, obviamente, de que essa doença não chegue, mas evita ou reduz muito o risco de que, mesmo que a influenza chegue aqui por aves silvestres, ela consiga entrar nos nossos rebanhos, que são aí duas coisas muito diferentes. Uma é ela conseguir chegar até o nosso território, outra é ela conseguir fazer transmissão aqui dentro do nosso território, e outra, bem diferente ainda, são muitos passos aí, então, para que chegue a uma produção, no caso de aves domésticas. E sendo que a nossa produção de aves domésticas, em geral, está longe desses sítios de migração de aves silvestres, para o qual também, aí, como eu falei, o Ministério da Agricultura, em 4 de março, lançou um programa de vigilância para obter dados acerca de quantas aves, se as aves estão chegando aqui, são positivas e qual é a percentagem dessas aves
são positivas ou não, né, para a influenza. E retomando um pouquinho o que você disse, Luizinho, né, que se essa doença chegasse e afetasse, por exemplo, uma granja, isso traria consequências para todo o país. Isso você fala na questão epidemiológica, né, da questão da doença em si, ou também da questão comercial, uma vez que o Brasil lidera as exportações de carne de frango? Sim, não, principalmente comercial, né? Mas obviamente que, como a gente está vendo nos Estados Unidos, a contenção também dos surtos, ela não é muito simples, né? Deve ser o diagnóstico tem que ser feito o mais rápido possível, né? Quando, geralmente a mortalidade é doença hemorrágica, né? São os principais sintomas, né? Porque influenza a gente tem a de baixa virulência e a de alta virulência. A de alta virulência, de alta patogenicidade, é aquela que causa uma mortalidades muito altas, né, no plantel e, às vezes, muito rapidamente. E esse, então, é o principal aí, uma das principais formas de se observar que a doença está no plantel. Então, para isso, a gente tem políticas, como eu falei, as instruções normativas, quando há uma mortalidade acima de 10% num dia ou 20% durante o lote, tem que ser reportado para o Serviço de Defesa Agropecuária, que vai colher amostras, vai fazer um estudo epidemiológico, vai colher amostras para descartar aqui a possibilidade de uma doença infecciosa como essa. Então, a gente está vigilante e tem a nossa vigilância está aí para ajudar a identificar precocemente e, se identificado, debelar o mais rápido possível para evitar a disseminação através dos plantéis. E só para a gente entender um pouquinho, se de repente algumas aves de um lote forem diagnosticadas com a doença, todas elas vão ter que ser eliminadas, o lote completo tem que ser eliminado? Todo lote, e às vezes, se houver lotes próximos, né, aí é uma determinação do Plano Nacional Plano Nacional de Controle e Erradicação, entra em ação, né? Que aí, de acordo com as normas da OIEVA, é feito um raio, né? Então, as propriedades a 3 quilômetros, a 10 quilômetros são avaliadas para ver a necessidade da eliminação desses plantéis também como forma de prevenir a disseminação, né? Às vezes, mesmo eles não estando positivos, são eliminados de forma preventiva para evitar que ele se contamine e evitar a dispersão da doença, que é o mais importante. Mas, obviamente, que à medida que haja um caso apenas, às vezes, num plantel comercial, já é suficiente para haver embargos, né? Obviamente que já há, por parte de países europeus, como a França, aí, algumas tentativas junto à OIE para tentar mudar um pouco a legislação para que não seja tão drástica, né? Então, apesar de nós sermos grandes produtores, né, mas a OIE fica na França e geralmente os países europeus aí ditos de primeiro mundo, né, têm uma força um pouco maior nesses órgãos aí internacionais e na montagem e na elaboração de políticas, né, sanitárias aí para o mundo. E que a Organização Internacional do Comércio, ela obedece aí estritamente a essas normativas da Organização Internacional de Epizootias. E, Luizinho, aqui no nosso site, no campo das perguntas, durante os boletins, a gente tem uma dúvida que é do Carlos Fonseca, e ele pergunta o seguinte: se essa doença, né, se a influenza aviária, ela é transmitida somente por aves silvestres ou aves de criação, ou não, como na gripe, na peste suína africana, por exemplo, que turistas que viajam podem trazer alguma carne, algum produto que esteja contaminado e trazer essa doença para o país. Funciona da mesma maneira ou é diferente? É diferente um pouco porque o vírus da peste suína, da peste suína é mais resistente. Então, o vírus da influenza é muito mais lábil. Não quer dizer que não possa acontecer por via de... E outra, não há um costume de fornecer tanto resto de comida para alimentação de aves como acontece nos suínos, né? Então, é muito mais comum. E que em muitos estados do Brasil, como Santa Catarina, o fornecimento de restos de comida para os suínos sem tratamento térmico é proibido, né? E pode levar à eliminação do rebanho por
devido por medida sanitária, se isso for encontrado, né, ou for observado. Então, como eu estava falando, é muito mais difícil essa transmissão através de restos de comida ou carne de frango contaminada. Não quer dizer que a ave, quando ela mora, assim como a peste suína, se for de alta virulência, ela vai estar contaminada, os seus tecidos, né? Mas o vírus, como ele é muito lábil, depende do tratamento, se demorar muito e tal, o vírus ele tende a ser eliminado facilmente, né? Diferente da peste suína africana, que vai resistir ali uma carcaça no meio ambiente por até um ano, muitos meses ou até anos, né? Dependendo da circunstância e do ambiente onde essa carcaça estiver. Ou seja, Luizinho, em resumo, a gente tem essa doença um pouco mais próxima aqui do Brasil, né? Pensando, então, que estamos aí, né, nas Américas já com a influenza aviária. Temos algum risco, mas é ainda um risco pequeno, um risco incipiente, mas também não é hora, não é momento de forma alguma para o produtor, para todas as cadeias do elo produtivo, descuidarem, né? Não é momento de relaxar, pelo contrário, né? É momento de rever essas estruturas de biosseguridade, rever as normas de biosseguridade. As normativas de biosseguridade nas granjas avícolas, elas devem ser, os planos, né, de biosseguridade, eles devem ser simples para serem seguidos no dia a dia por todas as pessoas que trabalham ou que interagem com a granja, né? Para que elas sejam realmente efetivas, né? As estruturas, as cercas de proteção na volta dos galpões, a tela antipássaro, todas essas são medidas, o livro de visitas, a troca de calçados ou a troca de roupa, o banho antes de entrar nas granjas, todas essas medidas auxiliam a que o vírus não tenha acesso, né? Ou dificultam a que agentes infecciosos adentrem nas granjas. Porque mesmo que não seja um vírus, uma bactéria que vai causar um dano grave ou de mortalidade, como é a influenza, mas às vezes micro-organismos como salmonela não causa danos, mas vai gerar problema com a saúde do consumidor, e se o lote for positivo lá pela IN20, ele vai ter que ser abatido no final do expediente de abate, e assim como às vezes se for uma salmonela dessas de notificação, vai ter o cozimento da carne, então uma redução, inclusive, do ganho do produtor para quando o lote é contaminado. E mesmo se não for uma bactéria assim, também a doença vai reduzir o ganho, porque vai reduzir o ganho de peso, pode reduzir a conversão alimentar e gera prejuízo tanto para o produtor como para a empresa, para a integradora, no caso, cooperativa ou empresa integradora privada. Certo, Luizinho, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado a vocês, Notícias Agrícolas. Boa tarde e bom trabalho. Estivemos aqui, portanto, com o Luizinho Caron, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, nos trazendo, então, detalhes a respeito dos possíveis riscos do aparecimento da gripe aviária aqui no Brasil. Lembrando que a gente já registra casos, eu digo órgãos internacionais, né? E a gente reporta isso aqui no Notícias Agrícolas, casos ativos na Ásia, na Europa e agora, principalmente, o mais preocupante nos Estados Unidos, que está, então, mais perto aqui do Brasil. Pelo menos 28 surtos estão ativos nos Estados Unidos nesse momento de gripe aviária de alta patogenicidade e, segundo o Luizinho, há sim um risco de que aves migratórias acabem trazendo essa doença aqui para o Brasil, mas esse risco ele é um pouco pequeno, né? Já que a gente não tem um fluxo muito intenso de aves migratórias e temos também instruções normativas que fazem com que principalmente as aves de criação, seja para corte ou para postura, elas fiquem distantes dos locais
onde essas aves silvestres, essas aves migratórias se concentram, como, por exemplo, uma granja deve ficar no mínimo a 10 quilômetros de distância de corpos d'água, onde então se concentrariam aves migratórias. Além disso, tem questão de cerca, de telas antipássaro nas granjas. Além disso, também a questão dos funcionários fazerem toda a questão de higienização, seja de calçados, troca de roupa, para entrar nessas granjas, para lidar com tudo isso. E também tem a parte governamental, de acordo com o Luizinho, no último dia 4, foi lançado então um programa de vigilância por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, justamente para poder observar então a chegada dessas aves nos locais que elas costumam ficar e analisar se elas estão trazendo algum tipo de vírus, seja de alta ou de baixa patogenicidade. Mas o fato é, segundo Luizinho Caron, que é preciso reforçar mais do que nunca agora as medidas de biosseguridade. Não é hora de relaxar, ainda que o risco seja incipiente da chegada da doença aqui no Brasil. Daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @, no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.